Leitura do Livro das Bênçãos do Verão do missionário R.R. Soares, hoje dia 6 de março. Diga não ao diabo e volte para o Senhor. Atitudes opostas. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. 1 Reis 18:42. O homem natural só pensa nas coisas da carne, as quais dão prazer, e não nas eternas. 1 Coríntios 2,14. Como há de viver para sempre? Acabe era esse tipo de pessoa. Apesar de ser descendente de Jacó, a alma desse rei não possuía sabedoria celestial. Por isso não servia a Deus. Ele viu a ousadia e a fé do profeta Elias quando este enfrentou os 850 profetas do diabo, bem como a resposta do Altíssimo à oração do homem de Deus. Porém, isso não lhe interessava. Muitas pessoas vivem hoje como Acabe. Quem não se importa com a vida eterna está nas mãos do inimigo. Alguns se deixam dominar pelo demônio da mentira e demais desvios da carne. Apesar de terem visto o Senhor em ação, porque há filhos de Deus na mais alta posição que um homem pode alcançar. O ministério da Santa Palavra, vivendo o oposto do que as Escrituras ensinam. É difícil responder isso. Por ter presenciado Deus usar Elias para operar seus sinais, Acabe deveria ter se arrependido e voltado para o Senhor, mas isso nunca passou pelo seu coração. O profeta disse que ele deveria se levantar, porque estava desanimado pelo que viu seus profetas envergonhados e mortos, sem que nada pudesse ser feito. Vendido ao pecado, o rei só pensava nas coisas da carne, levando-o a comer e beber. Ora, aquele momento era de decisão. O rei virá os feitos do Altíssimo e não mais seria aceito como inocente diante do Senhor. No entanto, nem tomou consciência do que aconteceu de verdade. A prova do seu arrependimento seria um pedido para orar junto com o profeta pela tão sonhada chuva. Daquela hora em diante, ele restauraria em Israel a fé pura e perfeita no Deus de Jeroboão, o primeiro rei do norte. Desprezou para amar então Baal. Quantas pessoas estão lendo esta mensagem e têm desprezado o Senhor? Algumas estão bem longe do céu, vivendo na criminalidade todos os dias. Isso é grave. Elas não subirão ao lar na volta de Jesus, mas descerão ao abismo. O sinal de que estão nas mãos do diabo é o que número de vezes que pretendiam confessar os seus pecados, mas depois de encontrarem razões para continuar neles, o diabo e seus demônios são os seus senhores. Enquanto Elias se curvava e clamava pela chuva, o rei se banqueteava. Da mesma maneira, agem muitos que se dizem servos de Deus. Enquanto as obras do diabo destroem a vidas e até seus familiares, eles se entregaram a todo tipo de transgressão. Eles são como o cobiçoso Ló, que pregava contra os erros de Sodoma, mas não recuperava sequer um perdido. O sobrinho de Abraão foi salvo por causa do tio. Gênesis 14, do versículo 12 ao 16. A salvação é individual. Ninguém que age contra as determinações da palavra de Deus subirá ao céu na volta de Jesus. Portanto, arrependa-se das suas iniquidades, dos motivos que o fazem viver longe de Deus. Você deveria ocupar o lugar preparado pelo Pai Celestial. Seja sábio, diga não ao diabo e volte para o Senhor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Momento de oração. Deus da nossa salvação, nós tememos a Ti e possuímos a convicção para recusar as ofertas do diabo. Jamais podemos andar sem o Teu amor e a certeza de que iremos aos céus com Jesus. Precisamos viver perto de Ti. Aquele rei derrotado contemplou a Tua glória em ação, como poucos viram, mas não teve a hombridade de se dirigir a Ti pedindo perdão e diante do povo reconhecer que era o mais errado de Israel, a fim de passar pelo processo de arrependimento e voltar a ser Teu. Que os meus leitores nunca se comportem como Acabe e Jezabel. Tu não desejas a perdição de ninguém. Tu és o nosso Pai,
mas não temos sido teus filhos, que sejamos verdadeiros heróis da fé.